Boa noite, irmãos, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma noite para estar cultuando e louvando o santo nome do Senhor. Vamos iniciar este culto em uma oração, pedindo ao Senhor que este momento seja abençoado, que a gente venha crescer e aprender cada vez mais a sua palavra e que a gente venha cultuar cânticos para o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, estamos em Tua presença, Senhor, para agradecermos por este momento de estarmos em comunhão, por estarmos engrandecendo, Senhor, o Teu santo nome, por estarmos cultuando a Ti, Senhor. Pedimos a Ti que o Teu Espírito, Pai, esteja entre nós e o Senhor nos conduza, Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos sustente, Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, pelo sustento, agradecemos a Ti, Senhor, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e o que o Senhor irá fazer em nossas vidas, Pai. Oremos a Ti, Pai, fazemos essa oração a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço aos irmãos que fiquem de pé, vamos estar louvando ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só igreja. Continuar louvando e cultuando o santo nome do Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei
Boa noite a todos. Eu vou estar lendo o Salmo 40, versículo 1 e o versículo 5. Hoje temos bastante pedidos, mas temos também muitos agradecimentos. O versículo 1 diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o pedido de socorro. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. São muitos os pedidos de socorro, né? Pela saúde, desemprego, problemas em famílias. São muitos os pedidos, né? Por causas para serem resolvidas. Mas também temos bastante agradecimentos, né? E o 5 diz: ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Eu vou estar passando para vocês os pedidos, os agradecimentos, para que estejamos orando aqui, mas também para levarmos para os nossos lares, né? Para estarmos orando também em casa. A irmã Yara agradece pela saúde da sua tia, a Manuelina, ela já está em casa, e agradece também pelo seu tio que conseguiu uma vaga no INCA para fazer o tratamento. A irmã Nete, mãe da Tainara, pede por uma causa no INSS. A irmã Karen agradece pelas bênçãos recebidas pela sua família e pelos amigos. A irmã Elisângela agradece pela cura do seu cunhado e da sua sobrinha. Ele estava internado com Covid e já se encontra em casa. A irmã Carmen pede pela saúde da sua filha Priscila. A irmã Ivone pede pela amiga Eva, que está com Covid, e por sua família. A irmã Zenilda pede por sua família e agradece por mais um ano de vida que sua irmã completou hoje. A irmã Poné pede pela sua saúde, do seu esposo e dos seus filhos. O irmão Chiquinho pede por sua família, pela saúde da irmã Elma, por Caio, pelas gestantes, por Lucas, pelo pastor e sua família, por seus familiares, por nossa unidade, por reconciliação, pelo nosso PGM, pelos irmãos do irmão Vladimir e por todas as bênçãos recebidas através das orações no PGM. Eu peço por todos aqueles jovens que se encontram afastados, né? Afastados do Senhor, né? Aqueles que aceitaram e hoje estão distantes, né? Como na pregação de domingo, né? Filho pródigo. E peço por aqueles que ainda não aceitaram, né? Que venham conhecer o Senhor, que venham aceitar o Senhor como único e eterno Salvador. Peço pelo meu pai, agradeço pela saúde do meu irmão, que está melhor. Meu irmão está com depressão, eu peço que orem por ele, né? O Marcos. Mas eu peço que vocês orem pela saúde espiritual dele, né? Porque eu creio que se ele tiver um encontro com o Senhor, ele vai ficar curado. Porque eu falo para ele, né? Eu passei por tudo isso, né? Eu tive síndrome do pânico e hoje, graças a Deus, eu estou curada. Não tomo remédio, não tomo nada, né? Deus me curou, realmente. E eu falo isso com ele. E pela minha mãe também, pela saúde dela. Vamos estar orando. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui nesta noite, Pai. Obrigada porque o Senhor permitiu, Pai, que cada um de nós estivéssemos aqui. Pai, abençoa aqueles irmãos que estão em casa,
aqueles que não puderam vir, Pai, mas em seus corações, Pai, tem o desejo, Pai, de estarem aqui. Desperta, Pai, aqueles que podem estar, Pai, mas não estão, Pai. Que o Senhor esteja despertando cada um desses. Entregamos os pedidos que aqui foram feitos, Pai, por saúde, Pai. Também, Pai, pedimos por portas de emprego, Pai, de empregos para aqueles irmãos, Pai, alguém da família, familiares que se encontram, Pai, desempregados. Pedimos, Pai querido, que o Senhor, Pai, abra portas para esses, Pai. Também, Pai, entregamos nas mãos do Senhor, Pai, a causa da irmã Nete, Pai, que corre o risco de perder a sua aposentadoria, Pai. E o Senhor sabe, Pai, da necessidade da tua filha, Senhor. Abençoa, Pai querido. Toma, Pai, a frente, Pai, de tudo aquilo que irá ser resolvido ali, Pai. Pai, entrego também, Pai, os agradecimentos, Pai. Te agradecemos, Pai, pela cura, Pai, dos familiares, dos irmãos, Pai, que agradecem com grande alegria, Pai, por ver os seus familiares em casa, Pai, recuperados. Pelo tio da irmã Yara, que conseguiu essa porta, Pai querido, para ser tratado, Pai. Que o Senhor esteja ali usando os médicos, Paizinho. Pai, entregamos tudo, Pai, entregamos todos nas mãos do Senhor. Cada família aqui representada, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, que o Senhor esteja, Pai, tocando nos corações daqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, Pai. Que o Senhor esteja restaurando, Pai, a vida espiritual, Pai, porque sabemos, Pai, que através, Pai, da vida espiritual restaurada, através da comunhão, Pai, com o Senhor, Pai, todas as outras áreas serão, Pai, tratadas, Pai, serão restauradas. Entregamos, Pai, todos os pedidos nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos também que o Senhor continue falando aos nossos corações através do Teu servo, o pastor Davi, Pai. Continua cuidando dele, Pai, da Joana, da Elisa, Pai. Continue, Pai, com essa família, Pai, cuidando, Pai, abençoando a cada dia. Usa teu servo mais uma vez nesta noite, Pai, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. A paz de Cristo, igreja, amém? Bom ver a igreja aqui com esse friozinho e a igreja presente num número relativamente expressivo. Que bom, graças a Deus por isso. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O tema do sermão é mudanças geradas através do louvor. Vamos falar um pouco do louvor, da oração, da adoração. Qual os irmãos músicos, né? Entendem muito bem disso e abençoam muito a vida da igreja também. E eu quero pensar com os irmãos em cima desse texto e pedir a você que deixe o coração aberto para aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Mudanças geradas através do louvor, Atos 16. Vamos ler do verso 22 ao verso 33. Amém? Atos 16, a partir do verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas
as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado porque a tua igreja está aqui presente, obrigado pelos irmãos que estão aqui. Eu te louvo porque paramos nesse momento para cultuar a ti, com cânticos de adoração, com a comunhão e também com a tua palavra agora. Fala aos nossos corações, eu te peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Paulo e Silas e outros discípulos também estavam ali naquela cidade, estavam em Filipos, na Macedônia, e ali eles pregavam o evangelho, teve a conversão de Lídia, e ali o evangelho era propagado. Mas existia ali uma jovem que era possuída por um demônio, um espírito de adivinhação, a qual homens lucravam com isso, ganhavam dinheiro explorando a escravidão espiritual daquela moça. E ela andava atrás de Paulo e Silas, atrás dos homens de Deus, dizendo que eles eram filhos do Deus Altíssimo, dizendo que eles pertenciam a Deus, e isso acontecia várias vezes. Até que Paulo, já incomodado com isso, repreende aquele espírito e aquele demônio sai do corpo desta jovem. E ali cessou a fonte de renda, a fonte de arrecadação daqueles homens que ganhavam dinheiro dessa forma, explorando aquelas jovens através desse espírito imundo que possuía ela. O que eles fizeram? Pegaram os homens de Deus, levaram para a praça pública, apresentaram as autoridades e ali surraram Paulo e Silas. Chicotearam, bateram nos homens de Deus. Eles foram brutalmente açoitados, tiveram suas roupas rasgadas, eles foram envergonhados ali, a carne, as costas dele, o corpo deles ficaram em carne viva, porque eles ali ficaram naquele tempo sangrando muito e apanhando porque estavam pregando o evangelho, e nesse caso houve aquele episódio de libertação espiritual daquela jovem, acabando com toda a receita, com todo o lucro que esses homens tinham por causa dessa jovem. E os homens de Deus apanharam muito. Não só isso. Depois disso, eles foram também jogados na prisão. Mas não simplesmente numa prisão qualquer. No fundo do cárcere. No lugar mais escondido, mais sujo, mais escuro, mais fedorento. Eles foram levados para esse lugar. Mas não foi também só isso. Além de estarem nesse lugar horrível, no pior lugar, no cárcere, no pior cárcere que pudessem estar, também foram amarrados no tronco. Tiveram os seus pés amarrados num tronco. Estavam presos, acorrentados. Mas também não foi só isso. Ali estavam trancados, naquele lugar frio, escuro, ensanguentados, feridos, machucados, e ainda tinha toda uma proteção, toda uma guarda, guardando eles, para que eles não fugissem. A ordem foi dada com clareza para o carcereiro de que
eles deveriam ficar muito bem presos e vigiados. Vigie eles, acorrente eles, maltrate eles, para que não haja nenhuma possibilidade deles fugirem ou terem qualquer tipo de refresco na cadeia. Eu quero o pior para eles. E assim aconteceu. E esses homens, os homens de Deus, cheios de dor, sofrendo, machucado, ensanguentado, muito ferido, sem roupa, sofrendo num lugar úmido, escuro, sujo, fedorento, com todas as adversidades que pudessem ter, com toda circunstância contrária. Esses homens, ao invés de ficarem, humanamente falando, reclamando, gemendo, murmurando, ao invés de se revoltarem, ao invés de começarem a reclamar e falar um monte de coisa que poderia fazer, naquela situação difícil que eles estavam vivendo, eles simplesmente começam a orar e cantar louvores. Uma situação totalmente contrária, totalmente adversa. E eles não fizeram nada de errado, simplesmente eram homens de Deus que estavam pregando o evangelho da salvação. Estavam desmascarando o inimigo, estavam pregando o evangelho naquele lugar, pessoas se convertendo, gente sendo liberta da escravidão do pecado, como foi também essa jovem, e eles padecendo, sofrendo de uma maneira árdua, como se tivessem cometido um grande crime. Então, humanamente falando, eles poderiam estarem ali reclamando, murmurando, chorando, mas estavam o quê? Orando e adorando a Deus, cultuando a Deus, louvando a Deus, e provavelmente em voz alta, porque os outros prisioneiros também ouviam o cântico deles. Era noite, era escuridão, e eles adoravam a Deus, e eles cultuavam a Deus, e eles falavam com Deus. Baseada nessa experiência deles, eu quero trazer 3 pontos para que a gente pense na nossa vida diante das nossas dificuldades, das nossas adversidades, e como nós devemos dar continuidade à nossa vida de adoração independente das circunstâncias. Primeiro, ore e louve, apesar das circunstâncias. Circunstâncias totalmente desfavoráveis para os homens de Deus, para Paulo e Silas. Totalmente desfavoráveis. Circunstâncias totalmente desfavoráveis para a oração, para o louvor. Porque às vezes a gente fala assim, não dá para eu orar agora por causa disso, por causa daquilo, não dá para eu cantar louvores agora, porque nesse momento não há como eu fazer isso, tudo mais. Eles poderiam falar também das mesmas desculpas que às vezes a gente dá por coisas tão pequenas. Eles poderiam dizer que estavam cheios de dor, muito machucados, feridos, que a dor sufocaria a adoração deles, não tinha como cantar louvores, não tinha como orar, não daria para fazer isso. Não, eles não fazem isso. Eles não precisavam de circunstâncias favoráveis para orar a Deus, para falar com Deus, para adorar a Deus. A gente não precisa estar tudo bem para cultuar a Deus. A gente não precisa de circunstâncias favoráveis para poder orar, falar com Deus, adorar a Deus. Porque quando a gente está bem, legal, eu vou para a igreja, eu vou cultuar a Deus, eu vou cantar louvores, eu vou orar, falar com Deus. Mas quando as coisas estão ruins, quando as circunstâncias estão desfavoráveis, a gente corre o risco muitas vezes de, eu estou tão mal que nem
orar, eu estou orando mais. Você já passou por isso? Você já falou isso? Está tão difícil para mim, a situação está tão complicada, eu estou tão para baixo, que nem cantar louvores eu estou cantando mais, eu não estou querendo falar com Deus. Já tem um bom tempo que eu não sei o que é parar para orar a Deus. Quando as coisas melhorarem, aí eu volto a ir lá para o meu canto, meu cantinho de oração. Quando as coisas melhorarem, eu volto a participar da EBD, volto para o culto de quinta-feira, volto a participar das programações da igreja. Deixa eu estar bem primeiro. Eu não tenho condições de ir para a igreja. Eu não tenho condições de orar, ler a Bíblia. As coisas estão muito difíceis para mim. Não foi isso que Paulo e Silas falaram. Não foi isso que Paulo e Silas fizeram. Um texto desse nos envergonha na nossa vida cristã. Porque por tão pouco, por tão menos, mas muito menos, a gente deixa de cultuar a Deus. A gente abre mão de coisas essenciais e prioritárias na nossa vida, que a adoração é prioritária, porque a gente simplesmente não está bem. É ou não é? E o Senhor está nos ensinando, através da experiência de Paulo e Silas, de que as circunstâncias não podem limitar a nossa adoração, não podem sufocar a nossa vida de adoração. As circunstâncias, elas não podem ser maiores do que o nosso coração adorador. A gente deve adorar ao Senhor em qualquer circunstância, porque a adoração está acima de qualquer circunstância. E assim deve ser na minha vida e na sua vida. Os momentos que passamos, bons ou ruins, a adoração deve permanecer sempre em primeiro lugar. O culto ao Senhor, ao Deus vivo, deve estar sempre sendo prioridade na nossa vida. Porque senão estaremos adorando a Deus, cultuando, orando, louvando, somente quando tudo estiver bem. E se o deserto for muito grande? E se a noite for muito longa? Não vai adorar? Não vai cultuar? Não vai louvar? Não vai orar? Não é isso que o Senhor nos ensina. Não é isso. Porque para Paulo e Silas a adversidade não foi motivo para que eles parassem de orar, parassem de cantar louvores. Você não pode deixar que a adversidade te proíba de adorar. Não pode. E isso somos nós que decidimos. Eu decido por mim. Porque só eu sei o que eu passo. Só você sabe o que você passa, no sentido mais amplo, geral, porque as coisas internas você sabe. E só você sabe, você e Deus, como você realmente está. E nada disso pode proibir, estagnar, paralisar a nossa vida de adoração. Nada. Nada. Apesar da meia-noite, eles continuaram adorando. Apesar da escuridão, apesar das trevas, apesar da dor, apesar do sofrimento, eles estavam adorando. Apesar do problema grande, do problema grande, enorme, eles exaltavam o nome do Senhor. Qual é o seu problema? Qual o tamanho desse problema? Ele é o suficiente para sufocar a sua adoração? Ele é suficiente para te proibir adorar? Em nome de Jesus, eu digo para você que não é. O Deus que você serve é infinitamente maior do que a sua dor, do que a sua adversidade, do que as suas circunstâncias. Não é. Continue adorando.
Não deixe nada te paralisar a sua vida de adoração. Sabe por que eles exaltaram a Deus? Porque eles sabiam que quem estava no controle era o Senhor. Não eram as circunstâncias, não eram aqueles opressores, não eram os romanos, não eram os adversários. É sempre o Senhor que está no controle. E o cristão, o servo de Deus, não pode perder isso nunca. Essa visão nunca, esse entendimento nunca da sua mente e do seu coração. Porque se esquecer disso, vai começar a valorizar muito mais a dor, dar muito mais ênfase ao sofrimento, à dor, à angústia, e aí a vida de adoração acaba encolhendo. Então, independente do que estamos vivendo, eu sei que o meu Senhor é Ele que tem o controle de tudo isso. É Ele que está no comando. Não são, como no exemplo deles dois, não são essas cadeias, essa corrente que está no meu pé, esse monte de machucado, esse ferimento todo, essa dor toda. Não é nada disso que está controlando a minha vida. Ainda que eu sofra a dor física, mas quem está no controle é o Deus soberano. É o Deus soberano. E isso não vai cessar a minha adoração. Não cesse de adorar. Cante, ore, louve, adore, porque quem está no controle é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Não pare de adorar a Deus. Cântico de adoração na escuridão tem origem somente em Deus. Isso vem de Deus. Quando estamos vivendo noites escuras, quando as noites escuras da alma parece que não vão terminar, louve a Deus, adore a Deus, não cesse de orar, porque isso vem dele mesmo. É o Espírito de Deus falando no nosso coração. Louve, adore, ore, busca a minha face. E é precioso demais quando conseguimos fazer isso. A minha oração é que nós, como Igreja de Cristo, consigamos viver isso e fazer isso em todo o tempo na nossa vida, seja dia ou seja noite, seja luz ou seja trevas. Adore ao Senhor, louve ao Senhor nos seus momentos de meia-noite. Louve ao Senhor. Se você ainda não consegue, ore a Deus. Senhor, me dê forças para que quando eu chegar nos meus momentos de escuridão, eu não cesse de adorar a Ti. Quando chegarem as noites prolongadas na minha vida, a minha adoração não cesse a Ti. Continue incendiando meu coração, Deus, para que eu continue adorando o Senhor. Porque a minha adoração a Ti deve sempre estar acima das circunstâncias que eu vivo. Segundo, torne-se fonte de vida quando passar por momentos de escuridão. Meus irmãos, o carcereiro se converteu. O carcereiro se converteu. Estava vamos botar assim, numa igreja, igual a gente está agora, num templo, cheio de luzes acesas, cantando louvores, hinos bonitos, ouvindo a mensagem de Deus, sentadinho, confortável, igual a gente está agora, numa cadeira macia. Era noite, era um presídio. E um presídio não é cheiroso, não é muito agradável, tem seus problemas, suas dificuldades, muito xingamento, muito palavrão, muita zombaria, muita coisa pesada. O carcereiro se converteu ali, à noite, numa madrugada.
A gente deve entender que nos nossos momentos de escuridão, a gente não sabe, não tem ideia do que o Espírito Santo pode estar fazendo na vida de alguém, enquanto estamos vivendo momentos na escuridão, mas adorando a Deus. Quando estamos passando pelos momentos mais difíceis, mas adoramos a Deus, a gente não tem ideia do impacto que isso tem na vida de outra pessoa. Você está num leito de hospital, você está adorando a Deus, está orando ao Senhor, você não tem ideia do que pode acontecer com quem está no leito ao lado, com quem talvez esteja ouvindo você cantando um cântico de adoração a Deus, ou conversando com alguém no celular, falando sobre Deus, ou falando com ele próprio, ou talvez um profissional da saúde que vem te ajudar. Poderia te dar vários exemplos. Meus irmãos, várias vezes quando eu fui fazer visita hospitalar, mas sempre acontece, por várias vezes, fui visitar alguma ovelha, algum conhecido, algum parente, algum amigo, quando no leito ou nos leitos ao lado, senhor pastor, faz uma oração por mim. E é claro, eu sei que não acontece só comigo, acontece com os irmãos que já fizeram isso, não é só com o pastor. Você é crente? Faz uma oração por mim. Bota meu nome na lista de oração lá na sua igreja. Olha só como Deus opera. O Espírito Santo age também nos nossos momentos de dor. O que vai acontecer depois? Isso pertence a Deus. O que vai acontecer depois disso, quando aquela pessoa sair do hospital, o que Deus vai operar, eu não sei, mas Deus opera. Aquela oração que você fez, aquele momento em que você parou para dar atenção, talvez de alguém que está ali internado, que esteja ali há dias, sem receber a visita de um parente, mas você foi lá. Ou, no caso, você esteve lá internado, mas a luz brilhou nas trevas, a luz brilhou no momento da dor. O Espírito Santo opera. Os nossos momentos de dor, de escuridão, de meia-noite, quando nós passamos esses momentos adorando a Deus, pessoas são impactadas, pessoas são transformadas. Por isso que a nossa hora, a hora mais escura da vida, os momentos mais escuros da nossa vida, eles devem sempre ser um tempo de adoração na nossa vida, de adoração a Deus. Ao invés de estarmos murmurando, reclamando na hora da dor, adoremos o nome do Senhor, porque isso glorifica o nome de Deus, faz bem para a nossa alma e tem o poder de alcançar até aqueles que estão mais próximos. Aquele que Deus possa, talvez Ele queira e traga para perto de você, para de alguma forma te ouvir ou te ver. E Ele opera, e Ele transforma. Imagine, meus irmãos, como eu falei anteriormente, aquela cadeia era um lugar de xingamentos, de palavrões, de murmurações. Mas aquela cadeia tornou-se um lugar de adoração a Deus, e isso impactou. E isso fez com que, nesse caso, o homem, o carcereiro, viesse a se converter. Só ele, não a família, que nem estava ali. Gente, isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Tudo porque aqueles dois homens adoravam a Deus na escuridão. Tudo porque eles cultuavam a Deus num dos seus piores momentos de vida. E o carcereiro foi tocado, foi alcançado. Só o carcereiro, não, a família dele também. Que não sabemos exatamente o número de pessoas. Mas imagine o evangelho se propagando através dessa família que se converteu. Tudo porque teve origem num momento de escuridão, de dor. De um servo de Deus. Porque estava adorando a Deus no momento da escuridão.
no momento da dor. E aquele lugar foi impactado por causa da adoração dos homens de Deus. O cântico ao Senhor, a adoração a Deus transforma o ambiente. Transforma o ambiente. Às vezes você não compreende, poxa, Deus me levou para aquela empresa, que coisa pesada. Deus me levou para aquele lugar, que coisa difícil, que lugar pesado. Deus não está preocupado com o nosso conforto. Ele está preocupado com o nosso caráter, para que a gente transmita o caráter dele e transforme ambientes, vidas. Justamente porque o ambiente é pesado demais, é escuro demais, precisa de luz ali. E Deus vai levar o servo dele para ali. Então não reclame da empresa que Deus te colocou, da sala de aula na faculdade, no trabalho ou no colégio que Deus te colocou. Ele quer que você seja a luz ali, assim como Paulo e Silas foram, para que o ambiente seja iluminado, possa clarear, possa ter salvação, possa mudar o ambiente que até então era muito pesado. O lugar mais escuro tornou-se o lugar mais iluminado. Glórias a Deus, mais iluminado. Eu moro num lugar, pastor, complicado. Vizinhança difícil. Meu vizinho do lado direito, meu vizinho de trás. Oi, gente difícil. Minha vontade é sair dali. Que lugar pesado. Conversa com Deus para ver se é a vontade dele que você saia. Talvez ele queira que você fique mais um tempo ali, para que o lugar seja transformado. Se ele falar para você sair para outro lugar, você vai sair. Mas se ele não falou, ore pelo seu vizinho. Ore pelo seu colega ali do escritório, da outra mesa ali. Ore por aquele colega da oficina que só de cada 10 palavras, 9 é palavrão. Que só fala promiscuidade, só fala besteira. Ore por ele. A gente sabe que não é fácil. Mas temos que entender que Deus nos coloca em lugares escuros para que o lugar seja iluminado. Não que sejamos nós, mas aquele que opera em nós e através de nós, que é o Espírito de Deus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse lugar foi transformado. Essa cadeia, esse lugar foi transformado. Onde havia xingamento, brigas, guerra, agora havia luz, havia paz. Onde lugares que Deus nos leva, onde só há contenda, discussão, complicações, começa a haver o perdão, a reconciliação. Lugares que só cheirava a morte, agora passa a ter aroma de vida, porque é aroma de Cristo. A gente deve entender que como cristãos, é Deus que conduz a nossa vida, a nossa história. E não cair nessa ilusão de que Deus vai nos levar sempre para os melhores lugares, para a melhor igreja, para a melhor vizinhança, para a melhor empresa, para o melhor colégio, para a melhor faculdade, para a melhor... Deus, Ele quer que a gente seja a luz. Ele quer que outros ambientes, outras pessoas sejam transformadas. Se só há trevas, não se expulsa trevas com trevas, mas é com a luz. Quando os filhos de Deus cantam no sofrimento, na dor, na enfermidade, no luto, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado, e pecadores são impactados para a glória de Deus. E hoje em dia, com o avanço das redes sociais, a gente tem que ter cuidado com o que nós postamos. Se está servindo para iluminar, para levar vida para a vida de quem vai ver aquilo, vai ouvir aquilo, ou se vai prolongar mais ainda a noite de pessoas que estão vivendo na escuridão, nas trevas. Internet hoje, um monte de gente rindo, bonita na foto, mas por dentro estão à beira da morte, ou estão vivendo uma morte espiritual que precisam de vida. Por isso devemos postar palavras, imagens que gerem vida.
de pessoas que estão vivendo nesses lugares assim, como um presídio. Lugares, pessoas que vivem um presídio espiritual, presas no mundo das trevas. E é a igreja que leva essa palavra de libertação. Terceiro e último, olhe para a diversidade através da mesma ótica de Deus. Paulo e Silas olharam para a diversidade pela mesma ótica de Deus, pelo mesmo ângulo. Eles não apenas suportaram o sofrimento, mas transformaram aqueles momentos em cânticos de adoração, em oração, em uma liturgia de adoração. Eles fizeram naquele lugar um lugar de culto a Deus. Não, quando a gente sair daqui, a gente vai para a sinagoga, a gente cultua a Deus. Não, ali se tornou lugar de culto. Ali houve uma liturgia. Ali houve um programa de culto. Qual a ordem do culto? É orar e cantar louvores a Deus. Aí depois algumas coisas vão acontecer mais. Porque gente convertida consegue passar por situações adversas cantando hinos de louvor a Deus. Somente quem é convertido. Somente quem verdadeiramente é convertido vai passar cantando hinos de adoração a Deus, orando a Deus. Somente gente convertida sabe que Deus é soberano e que Ele tem um total controle de todas as coisas. Ainda que não esteja entendendo nada, ele sabe que quem está no controle é o Senhor. E eles cantavam, Paulo e Silas cantavam, porque Deus tinha um plano perfeito, sabiam que Deus estava no comando. Eles não sabiam o que ia acontecer, não tinham nem ideia. Mas sabiam que quem estava no controle era o Senhor. E o plano de Deus é sempre perfeito. Jesus estava sendo glorificado naquele lugar, naquela diversidade. E eles acorrentados, machucados, sangrando, com os pés acorrentados no tronco, em profunda agonia. Mas o coração estava onde? Estava no presídio? Não, o coração estava na presença de Deus. O coração estava adorando a Deus. E é isso que importa. Aonde o nosso coração está, onde ele está, com quem ele está na presença de Deus, porque o mais importante é o coração, porque o nosso corpo vai sofrer, mas o coração está onde? O coração está na presença de Deus. Aí sim, se o coração está com Deus, na presença de Deus, nós vamos adorar nos momentos de adversidade, porque, meus irmãos, é fácil cantar louvores quando tudo está bem, é fácil cantar no templo, mas Deus convoca o seu povo para aprender a adorar a Ele, orar, cultuar nos momentos de agonia, nos momentos de meia-noite, nos momentos de escuridão. E eu e você vamos passar, já passamos por alguns, e vamos passar por outros, porque enquanto estivermos nessa vida, a gente sabe que não será fácil. E alguns vão passar, alguns serão até difíceis demais. Mas devemos desenvolver esse bom hábito, coisas do caráter de Deus em nós, que é cultuá-lo nos momentos de escuridão, de adorá-lo. Paulo e Silas, eles estavam, naquele momento ali, eles não estavam reclamando por causa da falta de conforto. E às vezes nós reclamamos porque temos conforto no lar, temos talvez uma casa confortável, temos o nosso cobertor para descansar tranquilo, o tempinho esfriou, tem lá minha caminha quentinha, o tempo esquentou, tem meu ar-condicionado, tem tudo a meu favor. Minha despensa está lá com o arroz, está lá com o feijão, minha comidinha não falta, e a gente está reclamando. E a gente está murmurando. A gente está com saúde, e a gente está reclamando. E eles cantaram ensanguentados, sofrendo, com a saúde correndo até risco, mas cantaram na prisão. Quem canta louvores na prisão jamais será realmente preso. Está livre. O seu cântico está livre. A sua adoração está livre. Não tem empecilho. As cadeias não são suficientes para
prenderem o cântico do servo de Deus. Paulo ele sempre se considerou um embaixador de cadeias. E ele era realmente embaixador nas cadeias. Porque a prisão para ele era uma embaixada, era um local de pregar o evangelho, de levar a palavra. Então, meus irmãos, a palavra nunca está algemada. A palavra de Deus, não há como colocar uma algema nela. Não há. É impossível. Paulo e Silas, presos fisicamente, mas livres espiritualmente, estavam pregando o evangelho. Estavam adorando, cantando louvores. E a palavra agia neles e através deles. O poder da palavra de Deus estava agindo. Você pode e deve cantar louvores nos seus momentos de dor, nos seus momentos de adversidade. Quem louva em meio à dor, jamais será impedido de fazer a obra de Deus. Louve. Ah, mas eu estou em cima de um leito, em cima de uma cama, mas eu estou doente, mas eu estou... Louve. O que Deus vai fazer? Aí é com Ele. Mas louve a Deus. Quem é capaz de cantar em meio à sua dor, jamais terá seu ministério interrompido. O ministério deles continuou na cadeia. Tudo que acontecia, toda a adversidade, tudo o contrário, não interrompeu o ministério deles. Eles continuaram pregando o evangelho, cultuando, adorando a Deus. Houve salvação. Houve libertação. Então, quando as circunstâncias querem nos calar, Deus abre os lábios dos seus filhos para cantar louvores em seu nome. E Paulo e Silas, eles não cantam louvores porque aconteceu um terremoto. Eles cantam para que aconteça terremoto. Quando a gente canta, a gente adora a Deus, coisas acontecem. Coisas sobrenaturais acontecem. Eles cantaram depois do terremoto? Não, cantaram antes. A gente não tem garantias do que possa acontecer, que tipo de terremoto vai acontecer. Deus não garante isso. Deus não está dizendo para você, olha, se você adorar, se você cantar, se você orar, eu vou fazer um terremoto. Você pertence a Ele. Mas tenha certeza que louvar a Deus nesses momentos, a probabilidade é grande de acontecer algo que a gente nem pensa, nem pensava que iria acontecer. Que a gente jamais imaginou. Coisas que talvez a gente nem vai conseguir ver em vida, mas alguma coisa ficou no coração de alguém. E Deus criou um terremoto no coração de alguém, na vida de alguém. Grandes coisas acontecem, transformações acontecem, mudanças acontecem, porque o servo de Deus está adorando a Deus, está cultuando a Deus. Quando? Quando está tudo bem? Quando é dia? Não. Noite, escuridão, trevas, mas está adorando a Deus. Então coisas acontecem. Terremotos acontecem. No tempo de Deus, da maneira dele, mas coisas acontecem. Deus precisou mandar um terremoto para que o carcereiro se convertesse. E Deus sacode o chão mesmo daqueles que se opõem a Ele, para que eles se arrependam e creiam nele. Deus tem os seus métodos. Talvez se eu abrisse aqui para você contar a sua experiência de conversão, talvez você vai dizer, não, pastor, eu fui criado na igreja. Não tem aquele boom, aquele terremoto assim na minha vida. Mas houve aquele momento, sim, que eu entendi a palavra e mexeu comigo. Outros vão dizer, pastor, comigo foi um boom, sim, foi um terremoto, que eu vivia a minha vida fazendo isso, e de repente algo aconteceu que, se eu não tomasse uma posição, se eu não dissesse sim para Deus, eu não sei onde eu estaria hoje, estaria morto. Era aquele momento decisivo na minha vida. Se Deus quiser usar terremoto, não quiser usar terremoto, do jeito que Ele quiser, o importante é que haja mudança. E Ele opera do jeito que Ele quiser, na maneira de cada um de nós. Mas Deus opera.
Deus age quando o servo dele ora, louva, adora no tempo de escuridão. Por que devemos louvar a Deus? A Bíblia nos ensina a entoar cântico de adoração a Deus, a orar a Deus, porque exaltamos a Deus na nossa vida, glorificamos a Ele com adoração, com cântico, com louvor, com oração, com palavra, culto a Deus, cultuando a Deus em todo o tempo, porque fomos criados para adorá-lo. E coisas acontecem, tremores acontecem, impactos acontecem, independente da proporção, impactos acontecem, porque ainda que alguém esteja vivendo na igreja, nasceu na igreja, veio se converter em algum momento depois, quando chegou na idade da razão, é um pacto, alguém se converteu, é servo de Deus, é uma nova criatura, foi transformado. Salmo 22, verso 3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, tu és santo. Tu és santo. Deus habita nos louvores. Deus é engrandecido quando cultuamos a Ele, quando adoramos a Ele, quando bendizemos o Seu nome nos momentos de escuridão, de trevas na nossa vida. Não sei como está cada um agora, se está passando por um momento desse, mas se está, adore a Deus. Você que está me vendo pela internet, essa transmissão, na verdade, essa gravação, se está vivendo um momento de trevas, de escuridão, de noite, adore a Deus. E deixe que o que vai acontecer depois é com Ele. Seja terremoto, seja de alguma outra maneira, algum tipo de libertação que Ele esteja fazendo, não somente na sua vida, mas na vida de alguém. Apenas Deus quer que cultue e adore a Ele, e louve a Ele, independente das circunstâncias. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a sermos verdadeiros adoradores, quando estiver de dia, quando estiver de noite, quando for o tempo de luz, quando for em tempo de trevas, quando tudo estiver bem, quando as coisas não estiverem bem, que adoremos sempre a Ele, confiando que Ele está no controle de todas as coisas, e que tudo isso vai passar, e frutos serão colhidos para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Obrigado a Deus por esta palavra. Obrigado por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos abandona no nosso tempo de escuridão. Quando as noites são frias, quando as coisas escurecem para nós, o Senhor nos ensina a continuar Te adorando, Deus. Porque o dia vai chegar, o milagre vai acontecer, o terremoto virá, o milagre virá, a libertação virá, a salvação virá, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por esse momento. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Queremos cultuar e adorar sempre a Ti na nossa vida, independente das circunstâncias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Minha alma está segura em Ti, sabes bem que em Cristo
firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Minha alma está segura em ti, sabes bem, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Só a igreja. O mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus.